Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Vamos fazer uma recapitulação da lição número 11 da Escola Sabatina, cujo título é O Santuário na Nova Aliança. Vemos aqui o verso para memorizar, que está em Hebreus 9,15, e diz: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus, meus amados, ele é o mediador em todos os sentidos. Nós chegamos a Deus por causa da pessoa de Cristo. Ele intermedia toda a nossa história de vida e relacionamento com Deus. Por falar em relacionamento, a lição de domingo tem esse título. E nós começamos ela lendo o livro de Levítico, capítulo 26, verso 11 e 12, que se encontra na própria lição e diz: Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei com vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Amigos, aqui quando Deus fala que porá o tabernáculo, você deve já ter ciência do que significa esse tabernáculo. O tabernáculo, ele é uma espécie de local apropriado ali, como se fosse uma casa murada. Imagine isso, uma casa murada, uma casa com dois compartimentos principais murada. O lado de fora é o pátio, ou melhor, entre os muros você tem um pátio, e quando você entra naquela casa coberta, você tem o santo e o santo dos santos. Deus falou para Moisés, como diz aqui no capítulo 25 de Êxodo, vamos aqui, capítulo 25 de Êxodo, verso 8, 25, verso 8 diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O que acontece? Deus, desde que o homem pecou, o homem se afastou de Deus por causa do pecado, mas Deus sempre quis se aproximar ou reaproximar do homem, desde o Éden, desde a queda, desde a eternidade, na verdade, Deus já tinha um plano preparado para se aproximar ou reaproximar do homem. E aqui especificamente Deus pede para que o homem faça um tabernáculo, um santuário, um local apropriado, onde a presença visível do Senhor esteja ali com o povo. Para que o povo entenda que Deus está presente, que está se relacionando com eles, que está conversando com eles, que está preocupado com eles. Assim Deus quer estar se relacionando com você e comigo hoje. Ele quer habitar perto de você. Para isso Deus enviou o seu Filho amado para morrer aqui por nós, para viver entre nós, sentir o que nós sentimos. E hoje você tem a presença do Senhor se relacionando contigo. E assim nós podemos, com maior facilidade, nos relacionar com o nosso próximo, uns com os outros. Neste mundo atribulado e difícil, mas Deus, através desse seu exemplo de estar perto de nós, de habitar conosco por meio do santuário, Ele nos ensina a como nós termos relacionamento com o nosso próximo também. Vamos agora para a lição de segunda-feira, cujo título é Pecado, Sacrifício e Aceitação. Veja, meus irmãos, que o método apontado por Deus para que o pecador do Antigo Testamento se livrasse do pecado e da culpa era o sacrifício de animais. No ritual típico do santuário, os homens deveriam trazer animais para serem sacrificados. Você deve se perguntar por que tanto sacrifício e derramamento de sangue? Lembre-se, quando Adão pecou, Deus antes tinha dito que se ele pecasse, ou melhor, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Mas, pelos atributos de amor, misericórdia de Deus, aquela morte não veio imediatamente. Deus falou, certamente morreria, porque um plano para a salvação do homem estava preparado. Alguém um dia viria substituir Adão, Eva, em seus pecados, de tal forma que esse substituto morreria no lugar deles.
Só que esse substituto não veio imediatamente. Ele viria da semente da mulher. Antes disso, era necessário que eles pegassem animais, e esses animais eram símbolos daquele verdadeiro homem que deveria vir para morrer no lugar de Adão. Os sacrifícios de animais eram necessários como símbolo. E aí, quando o homem, reconhecendo o seu pecado, levava aquele animalzinho em sacrifício, Deus aceitava, ou melhor, nós aceitávamos a promessa de Deus e Deus aceitava o nosso pedido de arrependimento. Aquele animalzinho, o cordeiro, ele era morto em nosso lugar, no lugar de Adão e de todas as gerações, até que viesse o verdadeiro sacrifício na pessoa de Jesus Cristo. Isaías 53, capítulos 53, de 4 a 12, traz aqui a conhecida profecia do verdadeiro sacrifício que viria ao mundo na pessoa de Jesus. Vamos aqui ao livro de Isaías, no capítulo 53, para nós relembrarmos essa promessa que um dia foi cumprida na pessoa de Jesus. Isaías 53, verso 4 a 12. Vamos ler apenas alguns versos. Deixa eu encontrar aqui. Veja só. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até o verso 14 vai desenvolvendo Isaías aqui a promessa do Messias, o verdadeiro sacrifício que veio ao mundo para nos salvar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 4, que é impossível o perdão dos pecados sem que não haja derramamento de sangue. Então Jesus ele veio aqui derramar o sangue dele mesmo para perdoar os nossos pecados, porque o sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. Então, Jesus ele veio como nosso substituto, meu irmão. Você tem que entender o significado da pessoa de Cristo para a tua vida, porque ele substitui você nesse sacrifício. Você e eu somos pecadores porque nossos pais pecaram e recebemos como salário do pecado a morte. A morte foi distribuída a toda a humanidade. Mas Jesus ele veio pagar o preço por nós. Só existe uma forma de pagar o preço do pecado, morrendo. E morrendo eternamente. Não é essa primeira morte que nós passamos. É a segunda morte, a morte eterna. Mas Jesus veio no nosso lugar e diz, olha, eu pago para você. E ele pagou na cruz esse valor para nós. Quer dizer que se Jesus morreu e eu aceito ele como meu redentor, aquele que morreu no meu lugar, eu não vou passar pela segunda morte. Mas é necessário uma decisão. Você precisa tomar essa decisão e é o que ele tem te chamado. Gálatas 1, verso 4 diz, o qual a si mesmo, pelos nossos pecados, se entregou para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, querido, Jesus Cristo, ele é o grande sacrifício. A pergunta número 4 diz, medite sobre o texto de hoje e responda essas perguntas. Jesus se ofereceu para morrer? Por quem Jesus morreu? O que a sua morte efetuou? Sim, Jesus se ofereceu para morrer. Ele morreu na cruz. É um fato real. Toda a história comprova. Por que ele morreu? Ele morreu por mim e por você. Ele morreu porque ele quer te salvar da morte eterna. Você e eu não fomos feitos para morrer eternamente, e sim para viver eternamente, num lar que será restaurado com a volta do nosso próprio Senhor. Ele substitui a mim e a você no salário do pecado, que é a morte e a morte eterna. Nós merecemos morrer. Jesus não merecia morrer. E ele tirou as suas vestes sacerdotais, veio aqui vestir
a veste carnal do homem, mas sem pecado, e morreu no nosso lugar para que possamos, por intermédio dele, ter a vida eterna. Querido, é crucial você saber isso, porque você tem um substituto. Você estava longe de Deus, agora você está perto, porque Jesus te aproximou de Cristo. Eu vou ler aqui uma passagem extraída do livro A Fé pela Qual Eu Vivo, que diz: não é vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que Ele não os aceitará por serem pecaminosos e sem empréstimo. Digam, sei que sou pecador, e essa é a razão porque necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa. Meu querido, quando você clama pelo sangue de Jesus como teu substituto e redentor, tenha certeza que essa defesa é a defesa mais segura em todo o universo que você pode clamar, que você pode reivindicar. Quarta-feira, sumo sacerdote da nova aliança. O santuário terrestre em que Deus escolheu habitar com seu povo estava concentrado no sacrifício de animais. No entanto, o serviço não terminava com a morte dessas criaturas. Sabe, aqui no santuário terrestre, o sacerdote, ele todos os dias, ele tomava ali um animal, matava aquele animal, recolhia o sangue daquele animal, e aquele sangue ele simbolizava a morte do pecador. Mas sabemos que esse animal ele não poderia pagar os nossos pecados. Era apenas uma sombra, um símbolo do que Cristo faria pelo mundo. O próprio Jesus ele veio porque ele é divino. Ele chegou e tomou todos os pecados de todos os humanos e tomou para si, morrendo a segunda morte, a morte eterna. E aí, através desse grande sacrifício, o sacrifício universal, ele substituiu a mim e a você para que você tenha direito à vida eterna. Então, meu amigo, entenda que nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, depois de ele se oferecer como sacrifício aqui na terra, assim como o sacerdote matava um animal e entrava para o santuário, para o lugar santo, e uma vez por ano para o Santo dos Santos, assim Jesus, sacrificado no pátio, que é a terra, ele ascendeu para o céu, onde entrou para o verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas. Eu quero ler para você aqui Hebreus capítulo 8, verso 5. Vamos aqui para o livro de Hebreus 8, verso 5, que diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído para que, quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Jesus aqui, como diz o verso 6, com efeito, ele obteve ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador da superior aliança instituída com base em superiores promessas. Em suma, meus queridos, Jesus, ele agora está ministrando por nós. Como é essa ministração no santuário? Ele é nosso advogado, ele é nosso intercessor. Veja, na cruz Jesus, ele pagou todo o preço do pecado. Porém, assim como no santuário terrestre, o sacerdote, ele ministrava, depois que matava o animal, Jesus ele está ministrando no santuário celestial, porque, queridos, tem toda uma lógica, uma sequência de fatos. Veja que, apesar de Jesus ter morrido na cruz, eu e você ainda pecamos. Eu e você ainda cometemos falhas que podem nos tirar da vida eterna se nós não confessarmos. O livro de 1 João diz que se nós não confessarmos não confessarmos os nossos pecados, ou melhor, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, purificar de toda injustiça. E diz mais ainda, no capítulo 2, que
Se pecarmos, temos advogado, Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Então, quando você e eu pecamos, em nossas orações de confissão, nossos pecados sobem aos céus e Jesus intercede por nós como nosso advogado. É isso que Ele está fazendo agora. Está passando em revista os nossos pecados. Porque uma hora, assim como o sacerdote aqui na terra, ele saía do santuário terrestre no dia da expiação, terminando ali todo o ciclo das festas e do cerimonial. Assim Jesus, que está agora no santuário celestial, no Santo dos Santos, fazendo o dia da expiação, ele sairá de lá. E nós estamos aguardando justamente a volta de Jesus. Mas enquanto isso, tenha certeza que você tem um advogado que intercede por ti nos momentos difíceis da vida. Quinta-feira, Ministério Celestial. Estude Hebreus 9:24, especialmente no contexto no qual foi dado o de explicar o ministério de Cristo no céu por nós após sua morte sacrificial. Ele está lá em nosso favor. Embora se possa dizer muito, queremos nos concentrar em um ponto. A expressão final que diz que Cristo agora comparece diante de Deus por nós. Aqui repetimos o que já falamos anteriormente. Jesus, ele é o nosso representante diante do Pai em nosso favor. Jesus, ele veio aqui, viveu em terra, em carne. Ele soube o que nós sofremos, o que eu e você sofremos, mas sem pecado. Mas ele morreu no nosso lugar, subiu aos céus e lá agora ele é o nosso intermediador. Ele que sentiu o que é ser um ser humano, que se humilhou, ele saiu das suas cortes celestiais e se tornou humano. Mas para quê? Para sentir o que eu e você sente, as dores. Nenhum anjo sabe o que é ser um humano pecador, caído. Sabe, às vezes você está aí debilitado, está chateado, está com um problema físico, está com um problema financeiro, está com alguma dor, alguma mágoa, um coração que não perdoa, falta de entendimento na vida. Sim, Jesus veio e sentiu perante toda a humanidade essas dores humanas. Ele sentiu fome, sentiu dor, sentiu sede. E através disso, e pela morte na cruz, pagando os nossos pecados, ele pôde, com sua divindade agora, chegar aos braços do Pai e à frente do nosso Pai como advogado, ele nos defende. Ele diz para mim, olha, eu conheço toda a raça humana porque eu estive com ela. Eu sou um deles também porque eu me fiz carne e morri por toda a raça humana. E Deus, através desse grande sacrifício e dessa intercessão que Cristo faz por nós, Ele nos aceita. Ele nos aceita no amado. Por isso, meu querido, você é aceito aos braços do Pai. Tenha confiança, porque Jesus, Ele está agora ministrando em nosso favor no santuário celestial e mandando de lá para cá as bênçãos que eu e você necessitamos. Os recursos, o Espírito Santo, o Consolador, a proteção dos anjos. Tenha certeza que Deus está chegando ao teu coração para ministrar verdades, para que você não caia, ou se cair, você tenha condições de levantar e permanecer firme e fiel até aquele grande dia. Amado, quero ler para você aqui apenas uma última citação, retirada aqui dos textos da irmã Ellen G. White, desejado de todas as nações. Jesus continua, se vocês me confessarem diante das pessoas, eu os confessarei diante de Deus e dos santos anjos. Vocês devem ser minhas testemunhas na terra, canais por onde minha graça possa fluir para curar o mundo. Assim serei o representante de vocês no céu. O Pai não vê o caráter falho, mas olha para vocês revestidos da minha perfeição. Sou o meio pelo qual as bênçãos do céu descerão sobre vocês. E todo aquele que me confessa, partilhando o meu sacrifício pelos perdidos, será declarado como participante na glória e na alegria dos salvos. Que Deus abençoe você, meu querido amado irmão, nessa semana, confiantes na intercessão de nosso querido Jesus. É nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.